Por essa estrada aqui, nós vamos chegar à Fazenda das Palmas, interior de Aracruz, no Espírito Santo. Ela dista menos de 90 quilômetros da capital, Vitória, e uns 30 quilômetros de Santa Cruz, cidade litorânea de Aracruz. Foi nela que o italiano Pietro Tabacchi estabeleceu, em 1874, os 388 colonos imigrantes trazidos de áreas hoje pertencentes ao norte da Itália para o corte e transporte de troncos de jacarandá, em substituição à mão de obra escrava utilizada até então. Hoje pertence ao advogado e empresário, quase poeta, João Carlos Devens. Aqui era uma senzala, bem antes, né? Mas tinha acabado já, e aí os italianos vieram para suprir aquela mão de obra, eles falam isso, né? Dos escravos, e aí já ficaram aqui, devia ter mais alguma casa, né? Aqui foi ocupado por italianos? Foi, os primeiros chegaram aqui. Foi a primeira turma de 1874, né? Vê que era uma senzala, não tem janela, ela é de pedra. Embaixo ali tinha um porto, né? Então eles vieram até o porto e lá vieram para cá, de canoa, acho que tem um rio ali embaixo, né? Então eles chegaram em Vitória, Santa Cruz até o porto, está a 2 quilômetros daqui. E o Pietro Tabacchi tinha um compromisso de tirar 3.500 árvores de jacarandá. Esse dia, conversando com o Zé Pignaton, ele contava que traziam de boi lá de Ibiraçu, um junto de boi trazendo as toras de jacarandá, passava ali, tem um caminho ali que eles passavam, até chegar no porto lá, que era aqui a 2 quilômetros daqui. Aí trazia duas juntas, né, para assim, uma cansar, você botar a outra. Imagina, de lá aqui, aqueles morros lá. Dá e daqui quilômetros? Vai dar uns 15, é por aí, de 15 para 20 quilômetros. E a cota era quantos jacarandá por dia? Os livros falam em 3.500 árvores de jacarandá que ele iria tirar, né? O Pietro Tabacchi, para mandar para lá. Mas se parece que tinha uma cota para cada homem. Não, era ele que tiraria isso total. Aí quantos para cada um, não sei não. Tá. Isso eu não sei não, né? Para cada funcionário. E daqui eles chegaram e foram trabalhar lá perto de Fundão, então ficava longe, né? Andava muito tempo para ir trabalhar. E aí se rebelaram com ele. Só para ir e voltar, você já levava... Quase o dia, né? Você estava quase Era Fundão. Aí teve uma revolta com ele lá. Olha a estrutura. Acharam que não foi aquilo que foi combinado, né? E aí eles se rebelaram e subiram para Santa Teresa, não é isso? Chegaram lá em 1875, aqui em 74, né? Na primeira turma. Aí... Isso, o senhor sabe, no primeiro tempo, todos trabalharam aqui. Quanto tempo durou a harmonia no grupo? Foi pouco tempo, né? Porque em 75 eu já estava em Santa Teresa, lá foi em abril, um ano e pouco, um mês, 2 meses depois que chegaram lá, né? Quer dizer, a harmonia, o pessoal descobriu cedo que durou a coisa... pouco, porque vieram com aquela promessa, né? E parece que chegou aqui, não era bem aquilo, né? E aí já começou a desavença. Depois foi trabalhar longe, mais outro motivo. E aí foram se revoltando e se rebelaram contra ele. Agora, aqui, o que tem aqui é mais Não tem nada a ver com os italianos não, que está aqui, né? Aqui é é só a senzala que eles ficaram. Que É. chegaram, era escravo antes e depois aproveitou a instalação, botaram eles aqui. Devia ter alguma casa também ali, né? Que eles ficaram. Homens e mulheres. Homens e mulheres. Esse é um fosso? Isso aí foi um professor de história que veio aqui, ele cavou para ver onde chegava, né? Aí tem aquelas lendas, né? Que tinha ali, aquele buraco ali é porque tinha um pote, que tinha um escravo, que tinha caso com alguém e ganhava joias e botou ali, entendeu? O caminho certinho. Aquele cavou e dá na pedra, então se o escravo tentasse fugir, ele tinha dificuldade, porque logo ali é uma laje de pedra, né? Tudo isso aqui. Aqui é a parede, para mostrar como que era, né? Era aqui. Ó, era parede de pedra mesmo, não era lajota. E bem grossa, né? Feito com óleo de baleia também. Então, era difícil fugir, né? Em termos dos escravos. Aí os italianos vieram para cá. E fugiram? Aí foram, não, mas vieram assim, sem ser presos, né? Vieram com compromisso de trabalhar com aquela promessa, né? E aí foram trabalhar e começou a desavença, né? E aí que conta os livros aí, né? Que deu os problemas lá com o Pietro Tabacchi. Depois veio o Gabriele, depois do Gabriele, foi sucessor dele, né?
veio Aristide Guaraná, que casou com a filha dele, né? E aí virou genro do Gabriele. Aristide Guaraná era general, foi na Guerra do Paraguai, né? E ele depois, ele era compadre do Conde Deu com a Princesa Isabel e amigo pessoal do Deodoro da Fonseca. Isso já era 1889, né? Que foi a proclamação da República. E aí ele veio para cá e aí ele colocou uma usina de açúcar aqui. Naquela época, o governo deu um benefício, né? Queria desenvolver o país. O ministro da época era o Rui Barbosa, 1890. Rui Barbosa era o ministro da Economia, o Paulo Guedes do ano passado, retrasado. E aí, para incentivar, eles deram dinheiro fácil, igual está dando agora esses 300 bilhões, o governo falou para a indústria aí. Em 1890 fizeram isso, chamava encilhamento. Encilhar, né? Colocar a célula no animal, fazer crescer, né? Para você caminhar mais. Então, foi para desenvolver. E aí ele pegou um dinheiro interessante e montou essa usina de açúcar aqui, que foi a primeira do estado do Espírito Santo, o general Aristide Guaraná. E aí ele quebrou. Em 1910, 1911 quebrou. Não tinha tanto açúcar aqui, assim, cana. Ele poderia moer, era 200 toneladas de cana por dia. Imagina, você trazer com carro de boi, naquela época não tinha carro, né? Trazer isso com carro de boi para suprir tudo isso. E não tinha tanta cana assim. E aí, com o tempo, mas produziu um pouco de cana, era lá embaixo a indústria dele, com maquinário importado, produziu por um bom tempo. Aí depois acabou que deu errado, ele quebrou, mas conta a história que ele pagou todo mundo. E foi embora em 1911 para o Rio de Janeiro. E ele era amigo do Conde Deu, né, da Princesa Isabel, conversou com o Dom Pedro, aí deram um cartório para ele. Né? Deram um cartório para ele, aí virou cartorário e morreu em 1927. O interessante disso, nós descobrimos que ele era avô da Maísa e bisavô do filho da Maísa, que é o diretor da Globo lá, Monjardim, Jaime Monjardim. Interessante, mas isso foi descoberto depois, você entrar no YouTube lá e colocar descendente do general Aristide Guaraná. Você vai chegar nele, no Jaime Monjardim. Que eu acho que ele devia fazer uma história do general. O general tem histórias fantásticas. Ele foi na Guerra do Paraguai e voltou sem um braço. Melhorou, consertaram lá, ajeitaram, botaram uma prótese nele, de madeira na época, e ele voltou lá para Dom Pedro e falou: Dom Pedro, eu quero voltar para a guerra. Perdi o braço, mas quero ganhar a guerra. Ele falou. Aí Dom Pedro viu que ele não mandou para o Conde Deu, e aí, que era genro dele, né? E aí segurou a situação lá. Mas ele era um guerreiro, né? Ele tentou trazer o desenvolvimento e tudo. Não deu certo, mas tentou. Tem uma história bacana. Eu acho que o Jaime podia fazer uma história. Fez da mãe, né? Que é a Maísa, ele fez aquela série Maísa bacana. Na época nós fizemos um livro das Palmas e até foi mandado para lá para ver se, sugerindo a ele isso, né? Não sabemos se chegou ou não. Talvez através dessa comunicação importante que é o senhor vai chegar a ele. Já que você está falando um pouco de genealogia aí, nós temos algumas informações precedentes do tabaco, mas a posteriori, ele deixou família? Deixou. Gabriele era genro dele, né? Casou com a filha dele, do Pedro Tabaque. Gabriele? Eduardo Gabriele. E não deve ter parentes por aí. Teve filho, com certeza, né? Que aí o filho dele, a filha dele casou com o Aristide Guaraná. Não foi isso? Foi sucessor aí. Tem uns tabaques aqui em Santa Cruz, né? Que se dizem bisneto, tataraneto dele. Tem uns tabaques ali em Santa Cruz que falam isso, né? Dessa ligação com ele. Do pessoal que veio, que iniciou aqui, depois debandou, ficou pouca gente com ele. Ele foi abandonado pela maioria. A maioria abandonou ele, né? E aí ele morreu também 4 anos depois, né? Em 1880, né? 6 anos depois, ele morreu. Não foi isso? Acho que foi em 80. Foi logo em seguida. Foi logo em seguida, né? Então. Pois é, hoje o que a fazenda do tabaco está servindo aqui hoje? Então, ela produz gado de corte aqui, né? A gente tem um gado de corte bom, produz bem, tem umas baixadas boas aí, produz bem. Uma parte dela já virou loteamento, porque a cidade chegou perto dela e transformamos em loteamento. E tem perspectiva agora de passar aqui o contorno sul, que vai sair fora da cidade de Aracruz, e aí vai sair outros loteamentos aqui também,
É um lugar bonito, um lugar belo, tem energia boa. Vamos urbanizar, Né? de certa forma. Uma parte dela, a outra continua produzindo e agora, recente, foi descoberto um granito preto aqui, muito interessante, que em breve acho que vai estar sendo explorado também. Tem granito preto, tem granito branco aqui, tem granito champanhe, tem muita pedra, né? Então essas pedras foram descobertas há pouco tempo e agora estão só legalizando para começar a produzir. Da fase do jacarandá para a fase do granito agora. Do jacarandá para o granito. Né? O senhor é o proprietário? Sim, eu e meu irmão. Qual é a extensão dessa fazenda? Ela ainda mantém a estrutura inicial, não? Ela hoje tem em torno de 800 hectares, né, de terra. Ela era maior, ela era bem maior. Era bem maior. Era bem maior. Essas outras Aí, partes? quando ele quebrou, ele vendeu os pedaços, né? O banco pegou também, e aí ela foi dividida em vários pedaços. Né? Se estendia desde Ibiraçu. A gente considera, por exemplo, a vila de Ibiraçu. Ficava naquele restaurante do outro lado ali, do Rio, tem um restaurante que era da Catita, né? Esse é o Piraquaçu, né? Esse é o Rio Piraquaçu. Piraquaçu. Aí eles se alimentavam os animais dele para continuar a viagem de volta, né? Entendi. Então, era bem movimentado essa região. Ibiraçu é considerado, a partir dos colonos que chegaram no Vapor Colombo, em 1877, a fundação. Né? Ibiraçu. E através de Aristides Hermínio Guaraná. Vai. E Eduardo Gabrielli é considerado o primeiro prefeito da colônia. Da colônia. Naquela época. Era nomeado, né? Era nomeado. É. Era nomeado. Então, Isso foi nomeado o primeiro prefeito de lá. E já pertencia também à Fazenda das Palmas, que era território pertencente a Guaraná. Ele ia até lá, então. Ia Então até era lá, bem grande. pegava Então você imagina, Ibiraçu Guaraná, também, Ibiraçu, pegava essa parte de Guaraná. Fundão, né? Que ele ia trabalhar lá. Então, se você imaginar, Timbuí na época, né? de Guaraná até Aracruz aqui, você botar 18 quilômetros de estrada, e mais para lá vai dar mais uns 20, né? A extensão Aí da ele fazenda. começou depois a fazer essa distribuição de terras para poder buscar... Para os colonos, para trazer o pessoal, para ir trabalhando com ele. Para desenvolver, né? Ele era desenvolvimentista mesmo, né? Aracruz, aqui onde a gente está, a cidade, só vem surgindo na década de 50, de 40 para 50. 1950. Isso aí. Aí ele é luteado, enfim. Depois tem um fato interessante. Tem um fator interessante também, que a sede da cidade era Santa Cruz. Santa Cruz. Para fazer a mudança para a sede de cá, teve que ser às escuras, né? Tem foi uma história que eles juntaram os documentos numa noite e trouxeram tudo para... foi mudando de sede, foi meio na marra, né? Foi na marra, porque o pessoal da sede lá de Santa Cruz... Aracruz, em 1967, quando chegou aqui Aracruz Florestal, ela só tinha 7 funcionários de carteira assinada. Então, você imagina, teve uma importância muito grande também, Aracruz Florestal, que depois virou Aracruz Celulose. Depois do tabaco, o senhor é o primeiro, segundo, terceiro proprietário? Quantos proprietários? Não, teve... Eu tenho a lista aqui. Se tiver um pouquinho de paciência, eu falo todos eles já dá. Tabaque, Gabriele e o que herdou do Gabriele, que foi o Guaraná. Tem um livro aqui. Olha, certamente o canto dessa ave, os que chegaram a 150 anos ouviram, né? Esses e muitos outros, né? Hein? E esses e muitos outros, né? Outra coisa interessante é essas questões, não só dos perigos virais que tinham na época, mas também da mata. Não se sabia que animal tinha. Você está na Mata Atlântica, você tem uma área úmida, você tem muita cobra, você tem muito escorpião em determinados pontos úmidos. Você encontrava onça aqui com facilidade. De 1850 a 1876 foi o Pietro Tabaque. De 76 a 80, Eduardo Gabrielli. De 80 a 1912, Aristides Guaraná. De 1912 a 1956, vários proprietários. A fazenda foi dividida em lotes, porque devia banco também, banco deve ter dividido. Aí dividiu em vários. De 1956 a 76, foi a família Delanos. Era um francês que veio para cá e ficou 20 anos aí. Aí, em 76, ele vendeu para o doutor Leopoldo Brandão, que foi um dos fundadores da Aracruz Florestal, né? E depois, em 1999, que nós compramos. Estamos com ela até hoje e pretendemos ficar por um longo tempo, né? A gente tem fortes emoções aqui. Essa propriedade aqui, eu era criança, eu ficava lá do outro lado, né?
lá era de pai, que conhecia bem o Delanos aqui. E aí ele tinha vontade de comprar ela, se o Delano quis vender, mas só que ele não tinha o dinheiro todo. Aí tentou comprar um pedaço, não vendeu. Aí vendeu tudo para Aracruz Florestal na época, e depois eles dividiram, alguns diretores pegaram alguma parte, né, compraram, né, aquela parte que não interessava a ela, porque a área de baixada, a área de morro, pedra, não interessava para Aracruz Celulose. Aí passou por esses diretores aí, eles compraram e depois ele vendeu para nós. Doutor Leopoldo, pessoa que nós temos uma gratidão. Mas quando eu tinha 13 anos, eu falei com meu pai, vou comprar essa terra para o senhor. Ali do outro lado do morro, do lado de lá, que era nosso lá. E aí demorei 23 anos para comprar. Importante demais isso, quando a gente cria um sonho na cabeça, aquele sonho, você persegue ele, né? E aí, vou trabalhar ou vou estudar? Vou estudar, ter que ganhar dinheiro para comprar aquela terra, estava na mente. Então, acordava e dormia com aquele sonho. E tantos outros que a gente realizou, né? Então, por isso essa terra aqui, temos outras terras, mas essa é muito especial, porque tem emoção nela, tem história. E cada vez que eu vejo aqui, que eu venho aqui, você vê que tem mais de 20 anos, né? A gente sente emoções diferentes, é um negócio interessante. Só não tem mais Jacarandá, ou tem ainda? Jacarandá tem alguns, tem Ipê Roxo, tem um lugar ali que é belíssimo, ali que era o bosque, que a esposa do Delano ia muito para lá, desse francês. É um bosque muito bonito que a gente tem aqui embaixo, com árvores bem grandes mesmo, e a gente preserva aqui, tem as matas boas aí, né? Tem jacarandá ainda, mas a gente não pode falar nem onde está, que virou uma preciosidade, né? E é perigoso até, né? Então a gente tem algumas árvores aí na mata ainda, mas bem menos que naquela época era muito mesmo. Vou lhe fazer uma provocação, o senhor disse que não vende por dinheiro nenhum, mas que importância daria negócio? Rapaz, emoção não tem preço não, entendeu? Acho que aqui a gente vai fazendo lote, igual fez lá, porque o progresso chegou, agora vai ter uma estrada ali que vai cortar um pedaço, vai acabar sendo lote. Mas o miolo, a ideia, a história é isso aqui, né? Ela é muito interessante. Eu tenho vontade que ela passe assim para os filhos e tudo, essa é a ideia. Aqui está tudo calçado, o senhor calçou? Nós calçamos aqui. Para carregar boi, às vezes chovia, você não conseguia sair com boi, né? Então a gente calçou aqui, né? Até a saída ali. Piccolo Paradiso. Isso aqui é muito interessante. E é lugar que a gente vinha com a família, meu pai vinha, né, quando era vivo ainda, e a gente juntava ali toda a família, e eram boas conversas de domingo, aqueles almoços grandes com o pai, era muita história que se contava, né? Então a gente queria aquela memória afetiva pelo lugar. Além disso, desde os 13, com 13 eu falei, eu vou comprar essa terra, imagina. Foi uma meta da sua vida. Botou um sonho, né? E assim como tantos outros sonhos. Tem outro sonho que eu cheguei um dia, eu trabalhava na propriedade lá, que é do meu pai, tinha formado já em zootecnia em Viçosa, dava aula à noite, trabalhava o dia, dava aula à noite, e final de semana ia fazer a faculdade em Colatina, faculdade de Direito, que era na sexta e no sábado, até 3 horas da tarde. Você lembra disso? O senhor é professor de? Eu dei aula de Química e de Ciências, né? Que eu formei em zootecnia, lá em Viçosa. Zootecnia. Aí fui para Israel, fiz lá um estudo em gado de leite, lá no Kibbutz Shefaim, perto de Tel Aviv. Mas foi uma bolsa de estudo que eu ganhei na época, né? Aí eu fui. Aí vim trabalhar com meu pai e a gente produzia um feijão ali, fora de época, era irrigado. E por acaso acabei entrando no ramo do comércio. Acabou meu feijão, fui em Linhares, o cara lá tinha. Aí eu trouxe de lá para cá, comecei a vender, e aí me pediram outro produto, e aí fui e acabei botando no supermercado e entramos no comércio. Adoro, gosto muito também do comércio. E me envolvi muito nesse setor, cheguei a vice-presidente da Associação Brasileira. Agora? Não, já fiz na época. Ah, na já época fez? fazia. Eu 30 anos atrás. 40 quase eu fazia, né? 35 anos, 91. 35, 90 eu formei. 90 35 anos na FADIC. Mas a história do sonho que eu acabei não contando, que falou muito, né? E aí, o que aconteceu? Cheguei na sexta-feira à tarde correndo aqui do serviço, todo suado, era mês de novembro. Aí minha mãe falou para mim, você trabalha tanto e ganha tão pouco, né? Aí eu falei, mas isso é passageiro. Eu vou ter 300 funcionários. E eu ganhava 20% mais salário mínimo para dar aula e ganhava 3 salários mínimos com meu pai aqui, trabalhando com ele. Dos 3 que eu ganhava, um era para pagar a faculdade, o outro era para ir para a faculdade, né? E ficar lá, e o outro era para mim, né? E aí ela mandou eu tomar o banho para ir para a faculdade, que ela ia fazer o bolinho de chuva, que eu gostava muito, para tomar um café, para ir para a faculdade. E aí fui lá, tomei meu banho, preparei, quando fui saindo, tomei o
café que ela fez e quando fui saindo, ela botou a mão na minha testa, está melhor? Eu falei, eu vou ter 300 funcionários. Aí em 2009 eu levei a carteira número 300 para ela, entendeu? Então é isso, é importante você perseguir o sonho. Assim foi esse de 13 anos do meu pai, foi esse com a minha mãe, sonhos que demoraram muito. Mas aí deu sábado à tarde, estou na faculdade, tem uma festa em Aracruz, mas eu tenho um sonho que é ter 300 funcionários. Eu vou para Itaguaçu carregar o caminhão de feijão ou de porco ou vou para o baile? Aí o automático já diz, é para Itaguaçu carregar de feijão ou de porco, porque você precisa ter 300 funcionários, porque você prometeu para sua mãe. Então, o sonho é algo fantástico. Eu tive vários outros, entendeu? Passaria a tarde toda aqui falando só de sonhos impossíveis que foram realizados. E tem outros para realizar ainda, não chegamos em todos, não. Já há mais de 20 anos deve aí. ser do seu pai. É. Sua mãe era qual família? Coutinho. Coutinho. Coutinho lá da Barra do Riacho, português. E quais são esses sonhos futuros? Rapaz, disso não é bom contar não, pô. É sonho? É sonho? Mas O senhor passa as 24 horas... o dia que eu não tinha nem um palmo de terra assim, meu pai falou, eu acho muito bonito um homem ter 5.000 hectares de terra. E naquele dia eu falei para ele, eu vou ter. Eu não tinha nenhum naquele dia. E comecei a perseguir isso, entendeu? Já passamos dos 4.000, porque eu tenho na Bahia, né? Lá é forte, a terra nossa lá, graças a Deus. E não chegamos lá nos 5.000, mas vamos chegar. Tá na meta, né? Então, essa é a importância de você ter o sonho. 24 horas do dia? Não, eu moro lá, eu trabalho no supermercado estou há muito tempo. Aí eu venho aqui, às vezes de manhã, às vezes à tarde, né? Porque boi é fácil tocar, né? Daqui sua casa dá quanto tempo? 3 quilômetros, daqui lá em Aracruz, né? Onde eu moro. A cidade, você viu, dá 1,5 km, termina a cidade. Você veio aqui meditar, né? Olhar pra... Não, tem serviço aí, entendeu? Eu tenho um gerente bom e ele toca aí, a gente já se falou as 2 vezes pelo telefone, né? Comunica direto. Né? Pois é, mas indo nesse ritmo, acho que nós vamos chegar nos 200 e ele vai estar aqui ainda melhorando a propriedade. A intenção é estar melhorando cada vez mais, né? Mas o que o senhor diz? De repente, essa sensação de ser proprietária de um imóvel que hoje faz parte da história de uma comunidade, da maior comunidade italiana do mundo, que está aqui no Brasil. Né? É a maior comunidade itálica do mundo. Só perde para a Itália. Fora da Itália. Só perde para a própria península lá, né? Deve ser alguma coisa, sei lá, como é que o senhor reage a uma realidade dessa. É claro que esse empreendimento tem tudo a ver com o seu sonho, tem tudo a ver com, inclusive, dinheiro, etc e tal, mas eu vejo que o senhor é movido também pela emoção. Por isso que eu faço essa pergunta. Eu não entendi. Essa trisavó minha que veio, o meu bisavô, ele tinha 12 anos, né? Rapaz, a gente tem que, assim, ó, repito todinho, ó, agradecer muito a eles, porque um deles que tivesse movido diferente, a gente não estava aqui. Se ela não tivesse tido aquela coragem de largar aquilo tudo lá sozinha, com 4 filhos, eu imagino hoje, qual a mulher de 42 anos tem coragem de falar, vou me arriscar, vou num navio, ou vou de carona, ou vou para ir para outro país, 30 dias longe de navio. Então, a gente tem que ter uma gratidão muito grande desses antepassados nossos. Então, para mim, é um orgulho, me arrepio até hoje, já acontece essa história milhares de vezes e ainda arrepio, está aqui, ó, quando eu conto, a gente emociona, só quem está dentro é que sente, entendeu? Eu não consigo expressar nem tudo que eu sinto, porque é muito maior, a emoção da gente é muito maior, e ser proprietário disso, né, é um orgulho muito grande. Claro que a terra, a gente fala, não é da gente, é dos filhos, né? Tem um ditado do Quênia que fala isso, né? A terra está emprestada para nós, né? E o dia que a gente vai, os filhos vão emprestar para outro filho. Essa é a intenção, mas enquanto eu estiver vivo, eu tenho certeza que ela vai me causar fortes emoções, sensações únicas, entendeu? E um prazer inestimável e uma gratidão sem tamanho, né? Quando eu vou naquele morro ali e fico olhando lá de cima, vendo a beleza do lugar, a energia que eu sinto aqui. Então, assim, eu tenho várias outras terras, mas todas eu gosto mesmo, mas nenhuma delas me traz essa emoção, esse arrepio, como essa aqui. Então, é uma sensação diferente. Foi uma terra de sonhos para muita gente, mas também de desilusões. O senhor, a segunda parte, dispensa, né? Com certeza. Né? E aí a gente tem até que né, pedir desculpa a esses aí que
tiveram a desilusão, porque foi uma pena, porque eles teriam desenvolvido bastante essa região aqui. Eles teriam pego as planícies aqui de Aracruz, que seriam bem interessantes. Foi uma pena eles terem ido para lá, porque lá a dificuldade era maior, de trabalho, de tudo. E aí quem foi para a planície conseguiu desenvolver mais. Santa Teresa é uma cidade belíssima, mas tem as suas limitações, principalmente nesse mercado cada vez mais competitivo, né? Onde você precisa fazer com marketing, precisa fazer com custo baixo. Então, a planície vai levar vantagem sobre o morro, né? Questão de mão de obra, questão de custo mesmo. Custo. Se você produzir num custo alto, você não consegue competir. E nesse mercado cada vez mais competitivo, não é isso? Você tem que estar produzindo em custo baixo. O que não é uma tarefa fácil na região de morro e tudo. Então, vai ter lá, desenvolve bem o turismo, outras atividades. Mas para o que vieram, que era agricultura e desenvolvimento, né? Se eles tivessem ficado por aqui, foi uma pena essa briga. Por isso que eu falo sempre, pensa bem antes de brigar, né? Às vezes é melhor ser feliz do que ter razão. Né? Quantas pessoas que morreram no trânsito, morreram com razão, mas morreu, bateu no carro do outro, foi lá xingar, o cara deu um tiro nele, morreu. Morreu com razão, hein? Mas era melhor ele ter baixado a guarda e ter sido feliz. É o professor de ciências exatas navegando na poesia, né? Não é isso não. Então, Se vê do lado eles de deviam lá, ter ficado aqui, né? Você se vê do lado de lá. Ah, muitas vezes eu paro ali da varanda da casa e olho lá, eu com o cavalinho baio, era baio o cavalo, e eu olhava para cá. Está escrevendo as memórias já? Estão me cobrando isso, eu estou com 60 anos, estão me cobrando para fazer com 63, pelo menos. Aí tem uma escritora que eu conversei com ela, que ela fez esse livro das Palmas aqui, ela falou, não, você vai ter muita história, vamos fazer com 65, que até lá você está muita história, porque eu estou embalado ainda, estou me sentindo bem, estou feliz, e estou muito grato, e as coisas têm acontecido muito certo com a gente, né? Esse final de semana eu fui na Bahia, nas terras lá, e é bacana lá, a gente produz bastante café lá, mamão. Estão em Teixeira? Estamos em 4 municípios já, Euná, Porto Seguro, Belmonte e Canavieiras agora. Né? Então, é a região belíssima lá também, que produz, mas terra mais plana que vai produzir. Né? Café também. Café, mamão, pimenta e boi. Hoje é isso lá. Estou namorando cacau para ver se a gente cria um envolvimento. Volta e meia vai pescar no rio ali, né? Não. Não? Não. Por quê? Eu não gosto de pescar, Não não. gosta de pescar? Não gosto. Deixa os peixes em paz lá. Deixa eles ali. Tinha muito camarão, agora já nem tem mais, né? Esse rio pescava muito. O pessoal pescou muito. Pescava muito na barra. Uma região bacana aí. Entendeu? Então, Pois é olha, isso. doutor. Em breve, a fazenda deixará de ser uma ilha. Aquela estrada lá da onde? Lá no final, Que vai para Santa Rosa, né? Ah, lá já que você É um asfalto ali, Agora, o contorno vai entrar na pedreira ali. Sim, eu vi então, lá. Tem uma espera lá. vai passar naquele mataburro ali que você passou, Sim, atravessar a matinha lá, Vai vai sair por lá. cima lá e vai ser lá embaixo. Hoje, na fazenda que pertenceu a Tabaque, João Carlos Devens cria também gado de qualidade. Toda estipada, né? Mosca. Aquela mosca que pousa no animal, deixa ele muito inquieto, né? Ali vai batendo na orelha dele e vai soltando um pouquinho os remédios. Então Quando eu vou naquele morro ali e fico olhando lá de cima, vendo a beleza do lugar, a energia que eu sinto aqui. Então, assim, eu tenho várias outras terras, mas todas eu gosto mesmo, mas nenhuma delas me traz essa emoção, esse arrepio, como essa aqui. Como essa aqui.